Boa noite, caríssimos acadêmicos, caríssimas acadêmicas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa videoaula sobre Filosofia Antiga 2, História da Filosofia Antiga 2. Sou o professor Victor Hugo e vou acompanhar vocês nessa videoaula como uma revisão para a prova. Na verdade, essa videoaula ela não é bem uma revisão específica para a prova, né? A gente não vai falar o que vai cair na prova, mas a ideia é que esta videoaula ela sirva para você conduzir os seus estudos para entender melhor a apostila, para entender melhor esse conteúdo, beleza? Então vamos lá? Eu vou compartilhar com você meus slides para você acompanhar comigo aqui. Vamos lá, vou compartilhar minha tela. Muito bem. Então, nós temos que começar a nossa aula falando sobre este período, né, histórico que é chamado de helenismo. A história da filosofia antiga 2, ela vamos dizer assim, uma disciplina que se preocupa tanto com os desdobramentos históricos e filosóficos da da Grécia Antiga, né, no final do mundo antigo, como também no início da própria Idade Média. Né? Então, ela é um período de transição. Né? Na história da filosofia antiga 1, você vê, então, o nascimento da filosofia na Grécia Antiga e vê o auge, né, ou era de ouro da própria filosofia. E agora nós vamos vendo o que alguns historiadores gostam de chamar de época do declínio. Mas essa questão de declínio é muito questionável, né? Uma vez que você tem filosofias de extrema envergadura, como é, por exemplo, o estoicismo, né? Então, o que nós vamos ver aqui é um período de transição. É um período de transição do mundo antigo para o mundo medieval, onde nós temos o desdobramento de algumas mudanças que ocorrem, né, na Grécia antiga, né? E esse mundo nascente que é o mundo medieval. Por isso, nós vamos começar essa aula falando um pouco sobre o período helenístico, né? Que é o período histórico, né? É a parte da história que corresponde, então, essa onde desemboca, né, essas filosofias aí, tá bom? Vamos lá, então. Bom, então, o que é o helenismo, né? O helenismo, deixa eu aumentar um pouquinho meu som aqui, que eu acho que eu tô aí. O helenismo, ele é, então, um período histórico que se convencionou dizer que ele é um período que tem duas grandes fases, na verdade. O período grego, né? Ou seja, onde nós temos o helenismo do imperialismo grego, e nós temos o helenismo romano, tá? Que começa aí no século IV antes de Cristo e vai mais ou menos aí até o século III e quarto depois de Cristo, ok? Então, convencionalmente, se entende por helenismo tanto o período histórico, ou seja, a fase cronológica da própria história, né, da história do mundial, quanto também deste movimento expansionista, cosmopolita, iniciado por Alexandre o Grande, ou também chamado de Alexandre Magno. Né? Então, helenismo é o nome dado tanto ao período histórico,
né, um período histórico chamado helênico, quanto também ao movimento expansionista grego de Alexandre Magno, né? Ambos, né, esse nome, helenismo, então corresponde a esse processo de transformar a cultura grega em uma cultura cosmopolita ou cosmopolita, ou seja, uma cultura que predominou sobre o mundo antigo conhecido, né? Se você quiser uma analogia, hoje, por exemplo, nós temos uma espécie de um predomínio hegemônico da cultura norte-americana ligada, né, estritamente ao capitalismo, sobretudo ao capitalismo financeiro hoje, né? Então, e isso o mundo, de alguma forma, hoje o mundo inteiro ele vive sobre essa égide, sobre esse guarda-chuva que é o mundo que fala inglês e é o mundo que respeita os ditames capitalistas, né? Se você então quiser fazer essa analogia, nós vamos ter esse mesmo movimento no mundo antigo. Nós vamos ter um mundo que começou a pensar como pensavam os gregos, né? Os gregos que se destacaram, vocês viram na filosofia antiga que os gregos se destacaram na cultura, na arte, na filosofia, no pensamento enquanto tal. E essa forma de pensar, inclusive a lógica do pensamento, a língua, né, os escritos e a própria forma de organizar a sociedade, ela vai ser expandida para o mundo antigo conhecido, né? E quem vai fazer isso, então, é Alexandre o Grande, que é um macedônico, ou seja, é uma cidade-estado, é uma periferia da Grécia, né? A Macedônia, na época de ouro de Atenas, né? Na época de ouro de Esparta, a Macedônia é uma cidadezinha-estado, é uma regiãozinha periférica da Grécia. E aí, o pai de Alexandre, né, Filipe o Belo, ele reúne, né, o seu exército, reúne as cidades-estados gregas, e a Alexandre, então, que é o seu filho, educado por Aristóteles, ele vai promover essa expansão, né, não só política, mas econômica e também cultural para o mundo antigo conhecido, né? E aí, como eu falei, esse período ele vai então vai se alastrar e vai perpassar o império, não só o Império Grego, mas também o Império Romano, né? E nós vamos ter aí do século I, século II, e aí podemos dizer até o século III depois de Cristo, né? Quando nós vamos ter aí o início de fato da Idade Média, né? Muito bem, então o helenismo foi isso, né? Foi esse movimento aí. É muito importante entender esse movimento do helenismo para entender um pouco como que a filosofia desse tempo então se organizou, beleza? Então vamos lá. Então vamos falar um pouquinho sobre o Império Grego, né? Alexandre o Grande, então você vê aí que você tem esse mapinha aí, ó. Olha o tamanho que foi o Império Grego, né? O Império Macedônico, alguns gostam de dizer, né? Olha só, olha a vastidão, né? Aqui você tem, ó, o Mar Vermelho, né? Você tem essa região aqui como fala, ali de Israel, aquela coisa toda, né? Você tem aqui, ó, a Grécia, né? Região da Grécia e toda essa região aqui, ó, que vai ser então ocupada pelo Império Grego, né? Veja que Alexandre chega até as Índias, né? Olha só que interessante, né? Alexandre chega até a Índia, ocupando aqui um pouco o Oriente Médio, né? Grécia,
né? E por aí vai, né? Outra coisa importante aqui também é, então, a fala grega, que vai se espalhar por todo o mundo culto, vamos dizer assim, do mundo antigo, né? Só que o grego que Alexandre o Grande espalha não é o grego clássico, né? O grego de Aristóteles ou o grego de Platão, mas é o grego chamado koiné, que é um grego, vamos dizer assim, popular, né? É um grego falado pelo povo, inclusive é a língua da qual se escreve a Vulgata, né? A Vulgata, a Septuaginta, perdão, né? Ou seja, a tradução dos 70, Septuaginta, que é a tradução bíblica, Septuaginta, ela foi escrita em grego koiné, né? Os evangelhos são escritos em koiné, né? Que é, então, essa língua mais vulgar aí, né? Mais vulgar no sentido de que é mais popular, né? Então, se você quiser entender um pouco desse mundo antigo, eu recomendo assistir Alexandre o Grande, né? Um filme aí, e claro, outros documentários também desse período que vale a pena para entender um pouco desse contexto, né, histórico dessa filosofia aí que vai nascer no final aí do mundo antigo, né? Vamos para frente. Então, nós temos aí, né, a partir de então, de Alexandre, né, a língua grega transformou-se na koiné, dialeto comum em todas as terras conquistadas por Alexandre. A cidade Alexandria, no Egito, tornou-se a capital cultural da antiguidade, papel que conservou mesmo quando Roma ocupou o lugar de centro político e econômico de um império que se estendia próximo ao Oriente, ao sul da Europa, do Mediterrâneo e ao Atlântico. Então veja, olha que interessante, né? No mundo antigo grego, nós temos a presença e assim, cultural de Atenas, né? Esse lugar específico dos filósofos, onde a filosofia grega se concentrou e cresceu, desenvolveu, né? Agora, com a, a empreitada de Alexandre, nós vamos ter uma outra cidade que Alexandre mesmo vai fundar, chamado Alexandria, que fica na África, né? Que fica no Egito. Essa cidade se tornou a nova Atenas, né? Ela vai se tornar o grande centro cultural em que vai abrigar aí, por exemplo, gregos, vai abrigar judeus, vai abrigar muçulmanos, né? Vai abrigar uma série de vamos dizer assim, uma série de culturas e religiões, claro, muçulmanos muito tempo depois, né? Mas muçulmanos irão para Alexandria também, não nesse período agora, né? Mais para muito mais para frente, né? Isso século VI por aí, né? Mas Alexandria vai ser então uma nova Atenas, né? Uma nova capital cultural da antiguidade. Inclusive, Alexandria será, por exemplo, o lugar onde vai nascer a primeira ou uma das primeiras universidades, vamos dizer assim, cristã, né? E Alexandria também vai ser uma das grandes igrejas cristãs na grande pentarquia do mundo antigo, né? Então, porque Alexandria tem uma biblioteca, né, fundada aí por Alexandre, você tem um farol e você tem grandes academias filosóficas. Então você tem agora um novo centro cultural muito mais plural, helenizado, né? E aí helenizado nesse sentido de que a cultura grega está se miscigenando, né? Está se tornando mista, não é mais uma cultura pura, né? Como os gregos da idade clássica de ouro dos filósofos, mas é uma cultura grega helênica. Em que sentido? No sentido que ela é mista, no sentido que ela é miscigenada, né?
Então você vai ter aí a galera falando grego, um grego mais não muito rebuscado, mas você vai ter também muita troca cultural, né? Você lembra que Alexandria também é uma cidade portuária, né? Então tem um farol, então, ou seja, lembrando que Atenas também era uma cidade muito portuária, e é isso que faz com que a troca de cultura e o avanço da cultura se concentra, né? Nesse lugar onde tem muita gente, gente chegando, gente saindo, gente se encontrando, né? E veja que essa cidade de Alexandria, mesmo fundada por Alexandre, ela vai se, se manter durante muito tempo, né? Ou seja, o cristianismo vai ter muitos padres da igreja que vão ser de Alexandria, né? Alexandrinos. Muito bem, então aí você tem então, também um novo dado aí importante de Alexandre o Grande e a nova cidade de Alexandria, um lugar palco de muitas discussões do mundo, do finalzinho do mundo antigo e início do mundo medieval. Olha a cidade de Alexandria aí, né? Olha, você tem aí um pequeno mapa que eu garimpei na internet, né, da antiga cidade de Alexandria, ao Porto Magnum, né? Aí você tem o Faros, você tem aí o Farol, né? Você tem aqui você tem a localização da cidade, né? Olha, está aqui no Egito, né? E que é esse pedacinho aqui entre a África, o Oriente Médio, né? Entre a África, aqui você tem Jerusalém está aqui um pouquinho mais próximo, aqui em cima, né? Que você tem essa regiãozinha que é bem interessante do mundo antigo, né? E aí você tem o farol, né? O farol de Alexandria, e aí você tem uma série de elementos da grande cidade de Alexandria, que vocês sabem, tem episódios interessantes como a, a queima da Biblioteca de Alexandria, que não queimou só uma vez, queimou umas duas vezes, né? Mais ou menos. Enfim, então aqui está a cidade palco das grandes discussões filosóficas desse mundo antigo no seu finalzinho do mundo antigo e início do mundo moderno, beleza? O mundo medieval, perdão. Bom, aqui nós temos algumas imagens algumas possíveis imagens da Biblioteca de Alexandria, né? Então, vários e vários pergaminhos vindos do mundo antigo, né? Pergaminhos em grego, pergaminhos muito provavelmente de matemáticos, cosmólogos, filósofos, né? E muita coisa do Egito também, né? Muita coisa da cultura egípcia, da cultura sumérica, que acabou se perdendo, muitos deles, por causa dos incêndios que a biblioteca sofreu. Sugiro aí uma outra fonte de pesquisa que é o filme Ágora, da filósofa grega chamada Hipátia. A história da Hipátia, que é uma filósofa grega. Claro que ela já está, a Hipátia ela já passa já no helenismo romano e ela vai enfrentar, por exemplo, a ira dos cristãos, né? O cristianismo aí vai ser o problema que a Hipátia vai enfrentar é o cristianismo. Muito interessante primeiro por ser uma filósofa, mulher, e por ser um período muito bacana de se entender, tá? Vale a pena assistir esse filme como fonte de pesquisa para esse período, beleza? Vamos continuar então. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a sociedade helênica. De modo geral, o pensamento helênico procurou valorizar a vida prática frente à vida teórica, como a navegação, a agricultura e a moral, né? Então, isso é um ponto muito importante. Com a expansão, né, do Império Grego, há uma mudança na mentalidade da Grécia, que esse período está muito mais
vamos dizer assim, inclinado para um pensamento que seja de ordem prática. Por quê? Por causa das crises que o Império Grego ocasionou, né, provocou na sociedade grega e no mundo antigo. Veja que é um mundo em transição, é um mundo que estava acostumado com as cidades-estados, com uma espécie de democracia, né? Lembrando tudo aquilo que a democracia grega representava. E agora você tem o quê? Você tem um império, né? A sociedade grega tinha um modelo, um status quo, e que agora esse status quo ele modifica. E há toda uma crise de mudança de época vivida. E a mentalidade agora, como é uma mentalidade expansionista, uma mentalidade de progresso, vamos dizer assim, né? A palavra não é boa, mas só para vocês entenderem, né? Essa mentalidade de expansão, de colonização, leva então a sociedade a quê? A uma sociedade que está pensando em termos mais práticos, porque você não tem mais o ócio filosófico para pensar nas grandes teorias, né? Você já não tem mais a preocupação de ter as academias como um lugar de reflexão, de um lugar onde você teria ócio suficiente para produzir grandes teorias. O que você tem é um mundo que tem uma necessidade cada vez mais prática. Veja que é muito interessante que nesse mundo em transformação, a sociedade se volta para a prática. E aí, quando a Idade Média se instala novamente, aí você tem uma calmaria, onde você então você tem uma sociedade que tem novamente condições de produzir pensamento teórico, especulativo, contemplativo, né? Os mosteiros, a universidade, né? Veja que o pensamento teórico ele está muito ligado a esse modo da sociedade se organizar. Tanto é que hoje a gente vive numa sociedade muito dinâmica, muito veloz, muito em progresso, e aí você tem dificuldades de entender a teoria, né? Então, você tem uma sociedade mais prática, agricultura, navegação, comércio, né? E aí você tem então o quê? Você tem uma preocupação filosófica muito mais para o campo da prática também. Você tem uma filosofia que está preocupada em resolver problemas da ordem do dia e não da ordem do teórico, do teorético, né? Outro ponto importante diz, esta nova mentalidade, ela recoloca o povo que outrora era chamado de cidadão, agora no período helênico como súdito. Como eu disse, é uma sociedade que está em mudança. O cidadão, que era o cara que vivia sob a égide da democracia, que tinha os seus direitos, que tinha o ócio para pensar, o ócio para fazer política, agora ele é súdito de um único imperador, que é Alexandre e depois os demais imperadores aí, né? Então veja que esta mudança também é muito importante porque você tem pessoas que agora querem sobreviver nesse novo modo de viver, né? E o súdito, ele tem muito menos direito do que o cidadão do mundo anterior, né? Esta nova organização, por sua vez, não se importa com a vontade do povo. Por quê? Afinal, eles são súditos e não cidadãos. Aqueles administradores das coisas públicas tornam-se funcionários, soldados ou até chegam ao máximo mercenários, devendo servir ao povo, servem a si e às suas próprias vontades, né? Então tá aí um pouco da configuração da sociedade helênica que mais ou menos vai imperar tanto no mundo grego quanto no mundo romano. Não vou ficar aqui delongando muito porque não é a nossa intenção aqui, tá bom? Continuando então olha aí, ó, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o helenismo romano, né? Então nós vamos lembrar que Roma, ela
a partir das guerras do Peloponeso, Roma vence, né, a Grécia e então assume a condição de império, né? É claro que Roma passou por vários modelos, a república, né, império, né, e etc. e tal. Eu não vou entrar no mérito histórico da constituição política e econômica e social do Império Romano, mas nós temos aí Roma como uma espécie de uma continuidade, claro, veja, continuidade com rupturas, né? Não, Roma não é uma repetidora da Grécia. Roma tem um modo próprio de lidar com o império, sobretudo em questões arquitetônicas, sobre a questão de administração, sobre a questão de guerra, sobre a questão de tecnologia, né? Roma terá muita novidade para apresentar nesse mundo que está nascendo. Como, por exemplo, a gente lembra que Roma terá essas arquiteturas cada vez mais em forma de redondo, né? Enquanto que os gregos, a Grécia, ela produzia arquitetura, como é que eu vou dizer, uma arquiteturazinha quadrada, né? Uma arquiteturinha quadradinha. Enquanto que Roma, e aí você tem que lembrar o Coliseu, né? Todos aqueles arcos do Coliseu, Roma começa então a inovar, usar o arco como, por exemplo, como arquitetura, né? Criar estradas, criar, como fala, as canaletas de drenagem, né? Tudo isso Roma será então inovadora para o seu tempo, como também o próprio Senado, né, a própria ideia de Senado, enfim, uma série de inovações que Roma vai fazer e que a filosofia vai então entrar um pouco nessa perspectiva também. Bom, vamos para frente. Então, o Império Romano aí, ó, veja que o Império de Alexandre era um império muito mais, né, era um império muito mais aqui para o Oriente, né? Se você olhar aqui, ó, o Império de Alexandre, né? Ele era muito mais um império oriental, ele estava mais voltado para o Oriente. Roma tem mais essa pegada ocidental, né? Embora nós vamos ver que Roma depois será dividida em Império Romano Oriental e Império Romano Ocidental, né? Sobretudo aí com a criação da cidade de Constantinopla, né, por Constantino. Então veja que Roma também não deixa de ser um grande império, né, muito mais ocidental do que oriental, né? E aí nós temos aí, ó, veja, ó, como eu disse, o Coliseu, olha os arcozinhos aqui, né? Olha o Fórum Romano e todas as inovações. É importante dizer que Roma vai cultivar uma série de mitologias que são gregas, né? A cultura grega, como por exemplo a mitologia, a filosofia e algumas questões ligadas ao modo do pensamento, Roma vai conservar, claro, ao seu modo, né? Não só repetindo, mas também reproduzindo, por exemplo, o estoicismo romano é um estoicismo, por exemplo, de Marco Aurélio, né? É um estoicismo extremamente mais robusto do que o estoicismo de Zenão, né? Se você pega, por exemplo, a mitologia romana, tem uma série de interpretações da mitologia grega que são extremamente mais, vamos dizer assim, desenvolvidas, né? Justamente pela própria desenvoltura do império. Então, no passado eles falavam que Roma apenas Roma era uma casca romana com alma grega. Hoje sabe-se que não. Roma tem a sua identidade, vamos dizer assim, né? Roma tem o seu valor porque ele não copia Grécia. Roma ele melhora a Grécia, desenvolve Grécia e cria de fato uma outra forma de ser helênico, né? Então a fase romana imperial é muito importante aí também para a filosofia. Bom, vamos para frente.
Então, pensar a filosofia para além da noção de decadência, naquilo que eu estava falando, né? Era muitos antigamente se falava que a filosofia helênica era uma espécie de uma decadência do mundo antigo e hoje não. Então, para além da noção de decadência, é notar que, como bem asseverou Umberto Eco, Ricardo Fedriga, no período helenístico são desenvolvidas várias doutrinas que oferecem interpretações filosóficas do mundo natural, da lógica, da epistemologia e da ética. Assim como na chamada cultura clássica, as grandes questões que movem o pensamento humano continuam sendo estudadas. Então, o mundo helênico não perde em nada para o mundo clássico grego, né? Ou seja, não é o fato de nós não termos mais uma figura de um grande Platão, de um grande Aristóteles, ou mesmo de um Sócrates, que a figura do estoicismo, do epicurismo e de uma série de outras filosofias serão menores do que as figuras clássicas platônica e aristotélica, né? Ou seja, e aí nós temos que lembrar um pensador muito interessante que faz um resgate importante desse período, que é ah, o meu Deus, esqueci o nome dele aqui agora. Bom, enfim, eu lembro depois que é um pensador muito importante, Hadot, né? Pierre Hadot, desculpa, tava com ele na cabeça e acabei esquecendo. Então, o Pierre Hadot é hoje uma das figuras mais importantes para recuperar esse pensamento, né? Vale a pena, então, dar uma olhada, né, na figura do Hadot para fazer essa releitura do pensamento helênico, beleza? Ok, vamos para frente então. Bom, e aí então nós entramos um pouco na filosofia helênica com uma figura extremamente interessante, intrigante, que é a figura dos cínicos. Os cínicos, eles são filósofos que eles têm uma pegada platônica, né? Eles têm uma pegada platônica. Por quê? Porque, se vocês lembram, Platão era o cara que ele desprezou o mundo material em função de um mundo espiritual, um mundo inteligível, né? Os cínicos vão nessa mesma vibe. Os cínicos desprezam o mundo material. Agora, ao contrário do mundo platônico, os cínicos não buscam uma felicidade pós-vida ou a partir de um mundo inteligível, né? Os cínicos entendem que a sua filosofia é uma negação deste mundo, é uma negação deste mundo hipócrita, sobretudo o mundo urbano, e que se você quiser ser feliz, você precisa se equilibrar dentro dessa negação da matéria, né? Ou seja, no fundo, não haveria para o cínico uma espécie de uma compensação para além disso, mas há, na verdade, uma sabedoria que se pode viver numa, vamos dizer assim, numa radicalidade da negação dos prazeres materiais ou sensíveis. Então, o cínico ele agrega essa negação platônica, mas ao mesmo tempo nega a ideia de uma compensação em outro mundo. E o cínico faz da sua filosofia uma espécie de uma crítica social. E aqui nós temos uma pintura muito famosa que retrata a figura do Diógenes. Diógenes é o ícone do cinismo, que foi retratado por um outro Diógenes, chamado Diógenes Laércio, de que Diógenes, o cínico, teria vivido de forma tal que ele representou muito bem essa corrente, sendo um cara extremamente crítico ao seu tempo. Diógenes, representado sempre com a sua lanterna, porque
A crônica dizia que Diógenes vivia com a lanterna no meio da cidade procurando um homem, né? Ou seja, ele dizia que não conseguia encontrar nenhum ser humano, nenhum homem, né? Busco um homem e não encontro um homem, né? Teria dito Diógenes, né? Então Diógenes é essa representação. Veja aí que, segundo as crônicas, ele morava numa espécie de um barril no meio da cidade, com poucas roupas, junto aos cães, e daí que vem a palavra cínico, né? A palavra cães, em grego, vem, dá origem também à palavra cínico. E o cínico, então, é essa filosofia vivida na pele, ou seja, a crítica social vivida na própria pele, né? Ou seja, viver filosoficamente e buscar a sabedoria a partir de uma crítica feita em si mesmo. Não haveria discursos filosóficos, mas haveriam práticas filosóficas, e a sabedoria deveria ser essa prática de criticar ou de zombar deste tipo de sociedade que desconstruiu todos os valores ou todas as virtudes do seu tempo, né? Vamos para frente. Como consequência, as novas filosofias tendem a dividir os seus escritos em conformidade com a classificação dos saberes realizada por Xenócrates, dirigente da Academia Platônica entre 339 e 314 a.C., que dividira toda a filosofia em três campos: a lógica, a física e a ética, né? Alguns chamam isso de tripartição xenocrática, né? Que é dividir a filosofia em três grandes campos: a lógica, a física e a ética. Há uma série de estudos que se pergunta se há uma hierarquia, se vem a lógica, a física, a ética, né? Cada interpretação coloca isso de uma forma diferente. Não há uma padronização no mundo helênico sobre se o que deveria vir primeiro, se primeiro a ética, depois a física, depois a lógica. A questão é que, de alguma forma, cada corrente poderia dar uma certa ênfase para um determinado ponto, mas a questão é que, de uma forma geral, todas as filosofias entendiam que necessariamente uma filosofia deveria ser um estudo lógico, físico e ético. É importante lembrar que a lógica aqui ela terá uma diferenciação, por exemplo, da lógica aristotélica, né? Principalmente no campo dos estoicos. A física será o que depois a gente vai entender por metafísica, né? E a ética, claro, a moral, né? Vamos para frente. Então aí você tem, né, Xenócrates, segundo, né, alguns estudos, Xenócrates teria feito então essa divisão, e aí você tem uma filosofia pautada em três conjuntos: ética, logos e physis, né? Não tendo necessariamente uma posição entre eles. Em segundo lugar, opondo-se à herança platônico-aristotélica, os filósofos helenísticos, particularmente epicuristas e estoicos, estavam convencidos da impossibilidade de encontrar regras de conduta humana e de alcançar a felicidade sem apoio numa concepção racional da natureza, isto é, uma ética impossível sem uma física. Lógico, né? Ou seja, aqui nós temos a ideia de que essa filosofia helênica é uma filosofia muito mais materialista, né? Estoicos, empíricos, cínicos, é, estoicos, epicuristas, né? Eu falei empíricos, não. Estoicos, epicuristas, cínicos, céticos, ah, bom, enfim, essas são as três mais importantes. Todos eles
de alguma forma, vão ser filosofias muito mais ligadas à physis. E essa physis não é uma physis platônica, ou seja, uma physis imaterial, mas é uma physis material. É uma vida muito mais ligada à natureza do que uma vida pensando no pós-morte, como Platão pensava, né? Então, não há uma filosofia sem uma physis, e não há uma physis sem uma ética. Isso dá o quê? Uma racionalidade para ela, ou seja, lógica, física e ética, né? Mais uma vez. Vamos para frente. Consequentemente, em vez da separação platônica entre o sensível e o inteligível, ou da distinção aristotélica entre os seres que possuem em si mesmos a causa do movimento e os seres que, além disso, são guiados pela vontade racional, que escolhe os fins, os helenísticos tenderam ao naturalismo ético, isto é, encontrar no todo da natureza as determinações fundamentais da ação humana. Aquilo que eu estou falando, né? A filosofia helênica é uma filosofia que busca seguir as regras ou a lógica da physis, né? São naturalistas, são filósofos que entendem que a sabedoria ela é possível aqui e agora, tirando, por exemplo, os pirronistas que são céticos, tirando eles, todos eles, epicuristas, cínicos, estoicos, defendem a sabedoria, defendem o conhecimento, e esse conhecimento é extraído de onde? Da própria racionalidade da natureza. A natureza é racional. E essa naturalidade racional da natureza, ela ajuda o filósofo a ser sábio, tendo uma vida mais moral, tendo uma vida mais ética, uma vida mais em conformidade com essa natureza, né? Ou seja, então o que é a filosofia nesse período? A filosofia nesse período, em grosso modo, era se conformar a essa natureza, rejeitar a ideia de um destino, ou seja, aqui não temos uma ideia de um destino dos deuses, mas é uma espécie de um destino racional, né? Então, aqui não somos guiados pelo destino dos deuses, somos guiados pelo destino da própria natureza. E se somos guiados pelo destino da própria natureza, o que nós temos que fazer é entender a razão que a natureza tem e nos conformar a ela, de forma que vamos nos tornando sábios. Então não adianta criarmos elementos para além do que aquilo que a própria natureza nos oferece. Não adianta criarmos elementos para aquilo que a própria natureza já se configurou. Então a ideia da filosofia é ser feliz, ser virtuoso. Mas de que forma? Se conformando aos limites e às possibilidades que a própria physis nos oferece. Ser sábio é entender como funciona a natureza, entender a lógica da natureza e se conformar a ela, né? Então, isso será uma regra quase que comum nesse período. Vamos para frente? Bom, só fazendo aí um panorama, né? 323, morte de Alexandre de Magno, morte de Aristóteles em 322, em 300 a.C. nós temos aí Zenão de Sítio, né? Que começa então a estoar, né? Ou a filosofia estoica. 265, Arcerislau torna-se escolar, seja, diretor da academia, né? E faz uma batalha aí com os céticos. E nós temos aí aí não é 1200, é 212 a.C., nós temos Arquimedes que morre e 168 a.C., Roma vence a Terceira Guerra Macedônica, né? Então, só para dizer que nós temos esse período aí desde a morte de Alexandre Magno até a entrada de Roma, né? Vamos para frente.
Bom, então a filosofia helênica aí nós temos aí, né? Cinismo, estoicismo, epicurismo, neoplatonismo, judeu-cristianismo e ceticismo. Veja que o cinismo, como eu disse para vocês, é a corrente que talvez mais esteja próximo do médio-platonismo, que vem de Platão, né? O cinismo é uma dura consequência da filosofia médio-platônica, do mundo helênico. Desse cinismo, nós vamos ter duas correntes, como, por um lado, o cinismo vai dar origem ao estoicismo. O estoicismo é muito próximo do cinismo no que diz respeito a essa ataraxia, né? Ou seja, essa contenção de prazeres. E por outro lado, você vai ter o epicurismo, que também é uma contenção de prazeres, mas não uma negação do prazer, né? Enquanto que o cinismo é radical, é quase que um platônico, mais materialista, o estoicismo mantém essa negação, vamos dizer assim, essa, esse equilíbrio, né, da vivência das paixões. O epicurismo vive esse equilíbrio, mas de forma respeitando alguns prazeres. Esse epicurismo, que é muito materialista, leva ao ceticismo. O estoicismo, que é um cinismo mais moderado, vai dar base, sobretudo na questão das virtudes, para um neoplatonismo e para um judeu-cristianismo, né? Então essa é uma configuração. Então veja que aqui nós temos aqui elementos muito mais próximos do médio-platonismo, mas com uma característica nova que é o materialismo. O cinismo é radical. O cinismo é um médio-platonismo radical sem nenhuma base, vamos dizer assim, nenhuma base transcendente, né? Apenas com bases mais materialistas. E aí você vem nessa escala aí, né? Vou para frente. Aqui você tem uma representação do Jardim de Epicuro, né? Que busca a defesa da amizade, que busca a defesa de prazeres. Veja, prazer aqui, o hedonismo que defende o epicurismo, não é um hedonismo como nós entendemos hoje, a busca desenfreada de prazer. O epicurista também defende a ataraxia, mas uma ataraxia que tenha limites no prazer. Ou seja, ao invés de buscar prazeres desnecessários ou prazeres que não são prazeres, você deve buscar prazeres como, por exemplo, a amizade. A amizade é um prazer que deve ser cultivado, né? Vamos para frente. E aí alguns pontos do epicurismo, né? A realidade é perfeitamente acessível pela inteligência humana, é possível ser feliz aqui e agora, a felicidade pode ser sentida e vivenciada, a felicidade depende de você e as organizações sociais não contribuem em nada para a felicidade. Isso são teses, 5 teses básicas do epicurismo, né? Sendo o principal representante do movimento epicurista, Epicuro tornou-se um notório filósofo com a composição da obra Da Natureza. Esta obra é um tratado que discute, dentre outras questões, as teorias atomistas, valendo-se principalmente das ideias de Demócrito. Os epicuristas, os assim chamados filósofos seguidores de Epicuro, foram os grandes defensores de uma física materialista e atomista. A maior parte de suas ideias, discussões que envolvem assuntos de profundo conhecimento, como a ética, a moral, encontram-se nas suas epístolas aos seus discípulos, né? Como eu disse, o, o epicurismo, né, inclusive será muito criticado pelo cristianismo pelo seu caráter muito materialista, muito atomista, né? E muito vinculado à questão da natureza, né? A base materialista democritiana, né, e de Leucipo é uma base grande aí dos epicuristas, né? E aí nós temos a questão do hedonismo, Ayurhadó aí, né? Para Epicuro, a escolha socrática e platônica em favor do bem é uma ilusão.
Na realidade, o indivíduo é movido apenas pela procura de seu prazer e de seu interesse. O papel da filosofia consistirá em saber procurar o prazer de maneira racional, procurar um único prazer verdadeiro, puro prazer de existir, pois toda infelicidade, toda a pena dos homens provém de que eles ignoram o verdadeiro prazer, aquilo que eu estava falando, né? Procurando o prazer, são incapazes de atingi-lo, pois não conseguem satisfazer-se com o que têm, ou porque procuram o que está fora do seu alcance, ou porque arruinam o prazer pensando o tempo inteiro que hão de perdê-lo, né? Posso dizer que, em certo sentido, o sofrimento dos homens é proveniente principalmente de suas opiniões vazias, portanto, de suas almas. A missão da filosofia, a missão de Epicuro, será, antes de tudo, terapêutica. Será necessário curar a doença da alma e ensinar o homem a viver o prazer, né? É o que a gente estava falando aí de Epicuro, né? Fica aí a dica aí para você buscar o prazer verdadeiro, né? Bom, queridos, eu vou ficando por aqui, né? Esses são alguns detalhes importantes aí da filosofia helênica, né? Principalmente aí essas duas escolas muito importantes, que é o epicurismo e o estoicismo, né? Falamos então do cinismo, falamos então do estoicismo e falamos do epicurismo, que são as três maiores correntes que depois vai influenciar sobretudo o cristianismo, principalmente o estoicismo e o platonismo, que vão encontrar solo fértil, né, no cristianismo, e que vai depois configurar, então, a nova teologia e filosofia cristã, né? Mas é importante lembrar, então, que nenhum desses filósofos, como Zenão, Epicuro, Diógenes e outros, são menores, né, do que Platão, do que Aristóteles, do que os filósofos também medievais, como Agostinho, Boécio e etc. Esse período, por exemplo, Marco Aurélio, que é um grande filósofo epicurista, né? Nós vamos ter aí, por exemplo, Cícero, nós vamos ter aí também figuras importantes como Epicteto, né? São filósofos de extrema importância para esse período, né? Plutarco, né? E por aí vai, tá bom? Eu espero que tenha ajudado vocês a recuperar alguma coisa que não tenha captado aí, né? Em relação à apostila. E estamos à disposição de vocês se vocês precisarem, tá bom? Vou ficando por aqui, vou desejando para vocês um grande abraço e a gente se vê numa próxima vez. Tudo de bom para você, uma boa noite e valeu.